Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai aprender a fazer o nosso Tilt Shift. Esse efeito é muito massa porque fica parecendo que a nossa cena virou uma miniatura, sabe? Uma maquete assim, né? A imagem aérea vai andando assim, fica parecendo uma maquete. Fica bem interessante. Dá pra fazer também com alguns time-lapses, algumas coisas. Vou mostrar dois exemplos maneiros. E eu vou mostrar também uma técnica no final, então fica até o final do vídeo, para você transformar, deixar a sua cena aí bem cinematográfica, legal, com o efeito que acontece quando você grava com lentes mais cinematográficas, anamórficas e tal. Então eu vou mostrar para vocês no final do vídeo também essa técnica extra, ok? Então bora pro After que vai ser maneiro, se liga. Bom, estamos aqui, eu tenho duas cenas normais, vou começar com essa aqui, ó. Então, tem a nossa ceninha aí, é uma cena básica de uma imagem aérea, vou cortar ela aqui um pouco menor e tá maneiro. O efeito ele é muito simples, né? Ele é simplesmente um Camera Lens Blur, esse efeito aqui. Só que olha só, quando você aplica ele não tem nada demais, né? Se a gente pôr aqui 20, ó, ele vai dar um blur bem grande. Mas o que é o legal desse efeito? Ele aceita um Blur Map. Um Blur Map é o quê? Ele é baseado na luminância. Então a gente vai criar aqui um mapa de blur que é baseado em branco e preto. Então eu vou mostrar para vocês como e depois eu vou mostrar aplicado. Então nós vamos tirar a seleção, não vai ter nada selecionado. Vou clicar aqui no meu retângulo e vou criar um retângulo em volta da minha composição. E olha que interessante. Aqui se você apertar o Option no Mac ou o Alt no Windows e você clicar aqui, ele vai alterando entre os modos, tá vendo? Olha que legal, ó. Modo sólido, não sei o que. E se você clicar aqui no escrito no fio, ele vai te dar esses modos aqui, ó. Então a gente quer um Linear Gradient, ok? Vou dar ok. O Stroke tá sem nada, é o que eu preciso mesmo. Ah, mas como é que eu seleciono? Ó, se eu apertar V ou selecionar aqui, ele não vai me mostrar. Mas se eu clicar duas vezes, ele vai me mostrar o meu pegadorzinho. Então vamos pensar, tudo que é branco ele desfoca e tudo que é preto ele não desfoca. Então eu vou fazer isso aqui mais ou menos acompanhando o meu horizonte ali, ok? Então olha só, vou tirar a seleção aqui, o olhinho, e vou colocar simplesmente no meu Shape Layer. E olha que legal, aqui está focado e o fundo está desfocado. Legal demais, né? E o mais legal que dá para fazer aqui, que é o que vai transformar isso no nosso Tilt Shift, né? Que é esse efeito, é a nossa distância focal, que é o Blur Focal Distance. Então, se eu colocar isso aqui para frente, olha que interessante. Agora eu tenho meu blur lá no meio, ó. Maneiro, né? Então eu posso pôr keyframe, posso fazer o que eu quiser com isso. E aí não fica aparecendo uma maquete? Por quê? Então por que fica aparecendo esse lance da maquete, esse desfoque, né? Porque normalmente imagens aéreas elas são feitas com câmeras grande angular. E o que acontece com isso? A câmera não desfoca fundo e primeiro plano e segundo plano porque é uma coisa muito grande, é um ambiente muito grande, né? Já um ambiente em miniatura, um ambiente que se você fosse criar mesmo uma maquete e você fosse desfocar isso, você teria esse desfoque do fim e do começo da cena e você teria esse efeito, né? Por isso que a nossa cabeça mesmo já parece que tá vendo uma coisa em miniatura ali. Porque quando você vai gravar algo muito pequeno, realmente existe esse desfoque. Quando você grava algo muito grande e normalmente com uma câmera com uma lente aberta, que a gente fala, então não dá esse efeito, né? Bom, voltando então, a gente tem esse nosso primeiro exemplo, legal demais, olha lá, fica parecendo um mundinho em miniatura ali, né? E aí para aumentar mais isso, a gente pode colocar também um Vibrance, que é um efeito bem legal, que ele aumenta um pouco a nossa... Ele aumenta um pouco a nossa saturação, ó, e aí fica parecendo mais ainda, tá vendo? Uma coisa meio miniatura ali. Legal, vamos para o próximo exemplo. Nosso próximo exemplo é um bom e velho aqui, um time-lapse, ok? O que a gente vai fazer aqui de diferente? A diferença aqui é que a gente tem geometria, então a gente tem essa área aqui, que tem o início aqui e o final lá. Não é uma área tão plana, né? Igual essa aqui que aos olhos da gente aqui a gente tem praticamente uma coisa plana, né? Não dá para distinguir e desfocar o pezinho da casa e focar o teto, porque tá tudo muito longe. Aqui não, aqui os nossos prédios estão perto e os prédios lá do fundo estão longe junto com a torre. Então o que a gente vai fazer? Vamos criar um mapa focal também para isso aqui. Vou diminuir aqui. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer da mesma forma, só que a gente vai fazer um por um. Olha que interessante. Eu vou vir aqui na minha canetinha, vou tirar um pouco o zoom e vou fazer aqui, ó, meio que por cima, tá vendo, ó? Eu vou acompanhar esses prédios aqui da lateral, ó. Acompanhei, beleza, cheguei na calçada.
trouxe aqui. Tenho o meu primeiro. Ah, mas eu não tô vendo o gradient. É porque vou clicar 2 vezes, ó, ele tá lá no meio, tá? Então vou vir aqui e vou dar um zoom pra vocês verem. Então branco vai desfocar, preto não vai desfocar. Então vamos deixar o branco bem branco lá para depois ele dar um blend com o final. Vou desclicar, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ah lá o meu negocinho lá. Então vou ter o branco aqui e o preto aqui. Legal? Maneiro? Então já temos ali o nosso predinho. Tudo certo, né? Vamos fazer o fundo agora. O fundo vai ser mais ou menos igual, só que ele vai ter uma peculiaridade. Olha só. Eu vou acompanhar o fundo aqui, ó. E o fundo vai pegar até aqui no chão, parará, parará, e ele vai entrar um pouquinho para dentro da outra camada. Só que o fundo ele não vai ter gradiente. Clicar aqui no Fill, a gente vai pôr uma cor sólida. Então já está selecionado o branco, eu tenho uma cor sólida branca. Olha como a gente já está meio que recriando essa geometria, mas de forma de luminância, em forma de luminância, que é só preto e branco. Vamos fazer o último layer aqui, né? Vou subir um pouquinho isso aqui para cobrir. E vamos lá no nosso gradient também, linear gradient. Vou apertar o V para tirar a seleção, vou clicar 2 vezes e vou trazer o meu black aqui, o preto para baixo e o branco ali para cima, certo? E aí, olha que interessante. Tá vendo que fica parecendo um mapa assim, acompanhando a geometria? Isso é muito interessante porque agora, olha só, a gente não consegue usar todos eles. Então a gente vai selecionar todos, Layer, Pre-Compose. Então vamos chamar de Blur Map. Beleza, tá lá. O que a gente vai fazer? Tirar o olhinho e simplesmente colocar o mesmo efeito de Camera Lens Blur. E olha que interessante, não aconteceu nada. Vamos pôr lá 20, 25, não aconteceu nada, certo? Só que se a gente vier no Blur Map, taran, ah lá que legal. Ele desfocou o fundo e não focou, e focou um pouco à frente. Tá vendo que aqui tem um risco do blur? Acontece que esse risco é porque a gente tem um risco aqui também, tá vendo? Então a gente teria que dar um jeito de deixar isso aqui mais com esfumaçadinho, né? Para não perceber tanto essa diferença. Como que a gente pode fazer isso? Simples, vamos criar um Adjustment Layer e vamos colocar um Blur aqui por cima de tudo. Pode ser um Gaussian Blur mesmo, para não ficar muito pesado. E se a gente fizer isso, ó, a gente vai ter esse mapa com um pouco de blur. Então se a gente voltar lá, ó, a gente some com aquele problema lá, ok? O que a gente pode fazer agora? A mesma coisa que a gente fez lá, vamos trabalhar com a distância focal, ó. Vou pôr ela mais para frente e olha que interessantíssimo isso. O meu foco tá só ali na loja, né? Olha que legal. Então a gente consegue fazer esse trabalho bem interessante aí. Eu posso diminuir um pouco, tá muito grande também o desfoque. E olha que legal sem e com, né? Já dá uma outra cara na nossa cena, né? E uma coisa que eu quero explicar para vocês também, está vendo esse... Parece um losango aqui, parece um hexágono na verdade, é justamente a propriedade da íris, que é o que uma câmera faria mesmo se estivesse desfocando. Então você pode usar ele em triângulo, ó, vai virar vários triângulozinhos, né? O triângulo é mais rápido de renderizar, quanto maior aqui o número, ó. Então o Decagon, por exemplo, ele fica bem redondinho, só que ele é mais trabalhoso para renderizar. O que a gente pode fazer é voltar para Triangle, ok? E no Roundness a gente deixar ele, olha lá, arredondar um pouquinho. Então ele vai ficar um pouco mais leve, tá? Ele vai ficar bem mais leve, na verdade, do que o Decagon. E agora já entrando na nossa técnica extra aqui, eu vou mostrar para vocês uma coisa que as lentes têm em comum, que é as lentes de cinema e tal, né? Que são lentes anamórficas. Esse desfoque, o aspecto dele ele não fica totalmente redondo, ele dá uma ovaladinha, entendeu? Às vezes para cima, assim. Então, ó, você vai perceber que aqui se a gente põe 0,6, a gente já tem um efeito um pouco mais cinematográfico aí da parada, tá vendo que interessante? Então isso é muito legal. E aí um outro efeito que a gente pode pôr é nosso bom e velho tratamento de cor, né? A gente pode vir aqui na nossa cena, a gente pode pôr talvez um Lumetri, tá? E com uma correção básica aí, talvez colocar um pouco de contraste, aumentar um pouco os highlights, tirar um pouco de saturação, deixar uma coisa mais meio cineminha aí, vou talvez deixar a coisa um pouco mais laranjada, amarelada, talvez não.
Aí vai de você aí fazer, usar a sua criatividade para dar esse look na sua cena, né? Ó, vou deixar ela um pouquinho mais amarelada, né? As altas amareladas e as baixas um pouquinho mais azulada. Então, para dar um lookzinho aí diferente, certo? Ah, mas como que eu deixo isso mais cinematográfico ainda? Ó, tá vendo? Ó, já deixamos com um look um pouquinho mais legal aqui, né? Bom, a gente pode usar o nosso bom e velho, wide, né? Vou criar vou criar um sólido preto aqui, ó. E aí eu vou vir aqui e clicar 2 vezes na minha máscara. Ele criou uma máscara em tudo, né? Que eu venho aqui, ó, clico 2 vezes, segurando o Ctrl, né? Eu posso diminuir aqui e fazer isso com a máscara. Ué, mas pra que isso? É muito simples, pra gente criar aquelas barras de cinema, né? A gente só vem aqui agora, em vez de Add, a gente põe Subtract. Ah lá, já tem um look bem mais cinematográfico, né? E pra terminar, olha que legal que a gente vai fazer. A gente vai dar um efeito chamado Chromatic Aberration, que é a nossa aberração cromática, que também acontece nas cenas gravadas por lentes anamórficas. Ele dá como se fosse aquele lance do 3D do azul e o vermelho, né? Ele dá uma coisinha que vai ficar parecendo um cinema ali. Vou mostrar para vocês que é até difícil de explicar. Vou pegar meu layer de blur e a minha cena, vou lá em layer, vou pré-compose. Vou pôr aqui, por exemplo, cena, né? Final. Ou vou pôr aqui, pode ser cena final. Essa aqui eu vou chamar de red, R. Vou duplicar, vou chamar de blue, B. E vou duplicar e vou chamar de green, G. Então eu tenho RGB aqui, né? Quer deixar na ordem? RGB, ok. A gente vai colocar aqui, ó, nos 2 primeiros a gente vai pôr add, ok? Então a gente vai fazer esse efeito na mão, muito legal. E aí a gente vai chegar aqui nos nossos efeitos e procurar um efeito chamado Shift Channels. Vamos colocar no primeiro, o nosso primeiro é o R, certo? Então o R vai receber o R, o green e o blue a gente vai deixar off. Vou copiar, vou colar no green, vou desligar o red e vou ligar o green, ok? Entendendo o que eu estou fazendo aí? Bem simples, né? Não tem segredo. Vou colar no meu último, no meu B, vou tirar o red e vou habilitar o blue. O que aconteceu? A gente chegou onde a gente estava, não tem nada demais, né? Tá tudo do mesmo jeito. Só que, olha que interessante, o que a gente pode fazer agora é muito legal isso. Ó, a gente vai vir aqui, vai selecionar escala, certo? E a gente vai tirar aqui o nosso botãozinho para linkar as coisas, correto? A gente vai tirar isso. Se a gente vir aqui, ó, deixa eu ver se é nesse eixo. Isso. Se a gente vir nesse primeiro eixo e colocar, por exemplo, 101, olha que interessante. Vou pegar uma cena aqui e vou pôr aqui, ó, original. Vou duplicar, vou deixar ela normal e vou tirar o efeito, correto? E vou na escala dela, vou voltar para o padrão que estava 100 e 100. Só para a gente ter uma referência de como estava, ok? Se eu voltar à minha cena original, olha só, tá vendo que não tem essa coisa, não tem esse lance vermelho passando aqui, ó, criando esse efeito? Isso é muito legal, quer ver? Agora a gente vai fazer a mesma coisa no nosso green, né? Só que no green a gente vai pôr talvez 100,1. Pouquinho só, tá vendo? Olha lá, o green já também fez, ó. Bom, e aí a gente vai fazer a mesma coisa para o blue, né? O blue a gente pode pôr 100 em 100.9. Olha lá, agora você tá vendo que eu tenho as 3 cores, ó, azul, vermelho e verde. Ó, se eu tirar, ó, eu não tenho as 3 cores, tá vendo? E quanto mais para dentro da cena a gente vai entrando, a gente não tem tanto efeito. Por que que a gente não tem? Por conta que a gente está crescendo a nossa cena na lateral, né? A partir do meio. Então, olha só, eu tenho efeito, mas tenho bem pouco aqui no início, no meio dela, né? Então, olha a diferença, que interessante. A nossa cena original, né? A nossa cena original e a nossa cena... Bem interessante isso, né? A diferença é muito grande, né? Olha que legal. A gente deixou a cena totalmente cinematográfica com alguns efeitos. Bom, então esse efeito aí é bem legal, né? Então o Tilt Shift junto com a aberração cromática que a gente aprendeu a fazer de forma simples, né? E dá um resultado bem legal na nossa cena. Você pode aplicar a aberração cromática na outra também. Na cena aérea, dá certo, fica bem legal também.
ok? Então se você gostou, dá um likezinho aí, segue o canal pra ficar por dentro das novidades. Fechou? Valeu e até o próximo.